Olá, queridas e queridos participantes do projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. Sejam bem-vindos a mais uma exposição evangélica. Que o amor, a paz e a harmonia de Jesus nos envolva nesse momento, nos enchendo de paz interior e equilíbrio, e que a sua luz possa ser o farol divino que nos conduza em direção ao Pai Celestial. O tema de hoje é livre-arbítrio. Tema importante na medida em que pode alterar as nossas atitudes no nosso dia a dia. O tema está baseado na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Mas afinal, o que é livre-arbítrio? Qual é a extensão do meu livre-arbítrio? Eu posso fazer o que quiser? Vamos refletir um pouco para responder essas perguntas. Nós sabemos que os animais não têm inteligência. Eles agem por instinto. Instinto esse que foi formado lentamente no decorrer dos milênios por repetição de ações aprendidas e que garantiram a sobrevivência da espécie. Essas ações foram então incorporadas na espécie como um padrão de comportamento. E isto foi demonstrado no passado por Charles Darwin. Porém, quando chegou o momento do surgimento da espécie humana no palco de lutas do planeta, Deus, inteligência e amor em perfeição, determinou que a espécie humana seria agraciada com uma capacidade muito especial, a capacidade de tomar suas próprias decisões, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Assim, de uma forma objetiva e clara, podemos dizer que livre-arbítrio é a possibilidade de fazermos nossas escolhas, de tomarmos nossas próprias decisões. E isto responde à primeira pergunta. Porém, essa capacidade de tomar decisões não é ilimitada. Ao contrário, ela está submetida ao cumprimento das leis divinas, que foram estabelecidas por Ele para guiar a evolução espiritual no nosso planeta. Isto responde à segunda pergunta. Vamos expandir um pouco mais aqui. Como instrumento para a evolução do espírito, Deus criou a lei de causa e efeito. O ser humano tem o direito de escolha, mas passa a ser também responsável pelas suas ações, respondendo perante a lei de causa e efeito por elas. Assim, se agiu de acordo com as leis divinas, experimenta um sentimento de plenitude, de felicidade. Ao contrário, se agiu de forma contrária às leis divinas, a lei de causa e efeito poderá submetê-lo à dor e ao sofrimento, para que possa aprender o caminho certo e a ele retornar, seguindo sua evolução. Portanto, a lei da causa e efeito é fruto do amor do Pai, que amorosamente corrige e educa seus filhos, assim como nós mesmos, humanos, corrigimos e educamos os nossos para aprenderem a viver no bem. Ainda que isto possa resultar aqui e ali em algumas medidas corretivas, mas que de nenhuma maneira diminuem o amor que sentimos por eles. Para expurgar os seus erros, poderá o espírito passar pelas fases de arrependimento e de reparação de todo o mal que houver causado. E se isso não for possível na vida onde este mal foi praticado, terá a oportunidade de fazê-lo em uma vida posterior. Respondemos assim a terceira pergunta. Mas podemos ainda nos perguntar: como eu posso saber se a decisão que vou tomar é correta ou errada?
Para auxiliar o espírito, Deus deu a ele uma ferramenta preciosa. É a consciência. Por ser divina, a consciência é perfeita e sempre sabe o caminho certo. E ela procura nos alertar quando estamos por tomar uma decisão errada. O ser humano, por conta do seu orgulho e do seu egoísmo, ignora os avisos da consciência e toma o caminho errado, violando as leis divinas. É então submetido à lei de causa e efeito, adquirindo dívidas, às quais deverá prestar contas um dia. Como disse o Mestre Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim, queridos e queridas, se sofremos por qualquer que sejam os motivos, não há necessidade de nos revoltarmos contra o Criador, nem de nos considerarmos injustiçados. É simplesmente a lei da causa e efeito, realizando o seu curso, corrigindo e expurgando dos seres humanos os seus erros do passado, removendo as pendências existentes no espírito, fazendo-o evoluir e se aproximar de Deus. Tenhamos esperança e resignação, pois o futuro será mais leve e suave, desde que passemos a seguir de acordo com as leis divinas. Diante do exposto, o importante é iniciarmos, o quanto antes, um processo interno de mudança, de transformação, de autoaprimoramento, de modo a nos tornarmos melhores e evoluirmos em direção a Deus. Essa é a nossa missão como espíritos. E esse processo começa pela avaliação de quem somos. Podemos nos perguntar honesta e verdadeiramente: quais são os meus defeitos? Que conflitos interiores carrego em minha alma? Quais são as tendências negativas que meu espírito carrega ainda como resultados de experiências vividas nesta vida e nas anteriores? Nossas tendências se manifestam nos nossos pensamentos e atitudes, nos dando uma pista de quem somos e para a nossa autoavaliação. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Rumo Certo, no capítulo 23, Autoaprimoramento, faz as seguintes questões. Como vencer nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? De que modo espargir a luz, se muitas vezes ainda nos afinamos com as sombras? São perguntas difíceis de responder, mas Emmanuel nos lembra que só o fato de já termos consciência das nossas imperfeições e fraquezas já é um passo muito importante para iniciarmos o nosso progresso espiritual. Se prestarmos atenção, veremos que tudo no universo é uma relação de dependência mútua. Todos dependemos uns dos outros. Especialmente nos dias de hoje, nós vivemos em um mundo caracterizado cada vez mais por uma sociedade integrada que se comunica e interage de forma intensa. Redes sociais, internet, tudo isso nos relaciona em redes de comunicação cada vez maiores. É fundamental aprender a arte da boa convivência com aqueles com os quais interagimos, no lar, no trabalho, em todos os lugares. O espírito Lancelin, no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, capítulo 9, Como conviver com os outros, nos fala: se queres paz em teu lar, começa a respeitar os direitos dos que convivem contigo. Como proceder então? Qual o roteiro seguir para alcançar o nosso desenvolvimento espiritual e nos aproximarmos de Deus? A resposta está em Jesus. Ele mesmo afirmou
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o guia, é o farol que aponta o caminho. E o roteiro está no exemplo vivo de Jesus, registrado nos Evangelhos, que pode ser simplificado, como ele mesmo afirmou em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Trazemos aqui uma citação do espírito Hamed, no livro A Busca do Melhor através da psicografia de João Nunes Maia. No capítulo 47, O Homem que se Descobriu, ele nos ensina: o homem que se descobriu é o que aprendeu os seus limites. Guia-se por si mesmo, seguindo a voz de seu coração, que crê na própria força e que não depende da segurança dos outros. E mais importante, é aquele que aprendeu a amar de modo verdadeiro, amar o seu semelhante. Então, vamos focar o nosso desenvolvimento espiritual, tornando-nos melhores a cada dia e vivendo em conformidade com as leis divinas, para nos aproximarmos gradativamente do nosso excelso destino definido por Deus ao nos criar e plasmando para nós, para a nossa existência, um futuro cada vez mais feliz e suave. Caminhemos para a frente e para o alto. Até.